Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe respondeu: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes afirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nessa passagem dos discípulos de Emaús, nós vemos um grande problema em nossa vida. Os discípulos tinham uma expectativa muito grande.
Eles, ao conviverem, ao verem os sinais de Jesus, eles esperavam que Jesus fosse libertar Israel do poder de Roma. E eles só viam isso, eles só olhavam Jesus com essa ótica. E quando Jesus é preso, condenado, morto, toda a sua esperança cai por terra. Esse pode ser um erro nosso. Nós vivemos a fé, esperando que Jesus faça isso em minha vida. Espero que Jesus toque na minha família, converta meu marido, minha esposa, meus filhos. Às vezes eu espero que Jesus resolva toda a minha questão financeira. Me dê um salário melhor, me dê um emprego bom, faça isso, isso, isso na minha vida. Às vezes eu espero que Deus tire tal sofrimento interior que eu vivo, tal pecado, tal vício, todas as minhas dores. E quando eu coloco essas expectativas em Cristo, eu vou me frustrar, porque Jesus ele não veio fazer a nossa vontade. Ele veio nos dar o grande prêmio que é a salvação. Jesus veio morrer pelo nosso pecado, morrer em nosso lugar para nos dar a vida. E nós vemos que Jesus, ele vai fazendo com que os dois entendam que tudo que ele viveu, ele precisava viver, ele precisava passar por tudo. E um detalhe interessante para cada um de nós é que Jesus ele faz que vá embora. Jesus ele não estava enganando os discípulos, porque na nossa vida, na nossa caminhada, Jesus ele fala, ele instrui, mas ele vai, ele segue o seu caminho, porque ele não nos obriga a caminhar junto dele. Mas ele, quando nós convidamos, quando nós chamamos, ele permanece conosco. Por isso hoje, meus irmãos, nós somos convidados a pedir de coração a Jesus: fica, Senhor, comigo. Fica comigo na minha desesperança, na minha falta de fé, no meu pecado, na minha fraqueza, no meu erro. E assim, Jesus ele fica. Jesus ele permanece, ele nos ensina, ele nos fortalece, ele abre os nossos olhos. Peçamos então essa graça de termos esse companheiro de vida, de caminhada, esse amigo por toda a nossa vida. Ó Jesus, diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor fique junto de nós e abra os nossos olhos para compreendermos que tudo aquilo que passamos, todos os caminhos pelos quais a vida nos levou, tende para nossa salvação. Dai-nos essa fé de que nada foi em vão, mas tudo concorre para o nosso bem, tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Abra os nossos olhos e o nosso coração para compreendermos que em todos os momentos da nossa vida, mesmo aqueles mais obscuros, o Senhor estava do nosso lado, nos fortalecendo, nos carregando no colo e nos iluminando, para que nós não fraquejássemos pelo caminho. Enfim, Senhor, que a Tua presença dê vida à nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para escuchar